Senhor Jesus. Amém. E vem a fé, somente pelo ouvir, ouvir de coração a palavra de Cristo. Vamos falar? E vem a fé, somente pelo ouvir, ouvir de coração a palavra de Cristo. Vem, vamos cantar esse hino, ouvindo com o nosso coração, tá certo? De fato, a gente ouvir essa palavra e fazer com que ela dê fruto em nós. Senhor Jesus, amém, aleluia.
aleluia. Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, amém, aleluia. Oh, Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Amém. Tá diferente daqui. Não era a palavra profética. Amém, Senhor Jesus. Amém. Basta invocar, no Espírito estar e sempre desfrutar a palavra de Cristo. Amém. Nessa semana a gente está vendo que essa palavra, né, ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Senhor Jesus. E aí fala que quando nós invocamos, nós estamos no Espírito e nós desfrutamos dessa palavra. Vamos invocar o Senhor. Amém. De todo o nosso coração. Senhor Jesus. Oh, Senhor Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Ponto 3. Amém. No ponto 3 da imersão diz: o coração do homem é muito precioso para Deus, pois é o único lugar onde essa semente divina pode germinar, crescer e dar frutos. Oh, Senhor Jesus, eu quero dar frutos para o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Por isso, o inimigo de Deus o disputa tanto, tentando ocupá-lo com as preocupações do mundo, especialmente com relação à sobrevivência. Não deixemos isso ocorrer. Vamos escolher estar perto da verdade do Evangelho. Amém. Vamos estar perto da verdade do Evangelho. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. O próximo hino é a palavra profética, tá certo? Vamos desfrutar desse hino mais uma vez. A gente sempre quando toca ele, frisa, né, na parte da palavra. Porque o alimento diário, ele mostra a importância da palavra. As mensagens que nós escutamos mostram a importância da palavra. Os hinos que a gente escuta demonstram a importância da palavra, né? Então a gente vamos cantar esse hino, desfrutando de fato do que o Senhor tem nos dado. Amém? Amém. Que mexe com minha estrutura, que me liberta, que me salva, que me traz a curar. Um falar que vem direto do coração de Deus, que é como um tiro certo e vai trazer os seus para o seu reino e glória. Eu ouço um falar que faz arder meu coração, que move os meus pés e quebra toda a tradição. Põe-me no caminho certo e dá a direção, me faz seguir de pé com toda a convicção. O que Deus quer na terra, eu mergulho nesse rio da graça. Estou imerso na sua palavra, ela traz poder, libertação e cura. Coragem para ir às ruas, vou abandonar a minha velha casa, com Deus fazer uma nova morada, e nas ruas resgatar os seus amados, para a igreja edificarmos lado a lado. Com minha estrutura,
abrir o céu e vai trazer os seus para o seu reino e glória. Eu ouço um falar que faz arder meu coração, que move os meus pés e quebra toda a tradição. Põe-me no caminho certo, me dá a direção, me faz seguir de pé com toda a convicção. O que Deus quer na terra, eu mergulho nesse rio da graça. Estou imerso na sua palavra, ela faz poder, libertação e cura. E me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, com Deus trazer uma nova morada. E nas ruas resgatar os seus amados, para a igreja edificarmos lado a lado. A palavra profética é o falar de Deus na terra, através dos profetas que Ele usa em cada. Se a mente está cética, hermética, até mesmo caquética, mergulhe sem medo. Nunca é muito cedo, não há segredo. Se entregue a palavra e derrube seus conceitos. Se entregue a palavra, se entregue a palavra. Eu mergulho nesse rio da graça, Estou imerso na sua palavra, ela traz poder, libertação e cura. E me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, com Deus trazer uma nova morada. E nas ruas resgatar os seus amados, para a igreja edificarmos lado a lado. Amém. A Angelina agora vai puxar um grito de guerra. pelas obras da lei, só a caducidade. Pelo ouvir da fé, porém, a vida em novidade. Deus em confidência uma condição impôs, que com diligência nós ouçamos sua voz. Para tal palavra inculcar no coração, logo praticá-la, colocá-la em ação. Da verdade do evangelho, o centro é a cruz. E da salvação, da cura, é Cristo, é Jesus. Como a serpente de bronze levantador, foi Jesus exposto na cruz, crucificado. Da escravidão, do pecado e da lei. Qual a solução? Qual a solução? Com Cristo já morremos e a carne teve fim. Do velho homem livres e nova vida enfim. A prática da lei é capacidade própria. Não tem nenhum poder e não serve para a obra. Não vou por lógica, nem pelo que sei. Saio
vida. Cristo é o pão que dá vida. Cristo, uma mão, peraí. Não nos enganemos com o pão da terra. Sou o pão divino da vida eterna. Uma mão sem trabalhar, outra empunha a espada. É assim que avançamos para a obra edificando. Capitães e tropas resolutos em ação. Rumo à vida eterna, hoje em outra dimensão. Não se trata de uma doutrina, não se trata de uma vida de extensa duração. Não se trata de uma vida de extensa duração, Mas é vida que não finda, vida de ressurreição. mas a vida que não vive a vida de ressurreição. Tempo voa, tempo passa. Tempo voa, tempo passa, Mas em Deus o tempo para. mas em Deus o tempo para. Sopram ventos, sobem ondas. Sopram ventos, sobrem ondas. Nada nos assombra. Nada nos assombra. Pois no barco está Jesus, muito tranquilo nos conduz. Pois no barco está Jesus, nos caminhos nos conduz. O barco é a igreja. O barco é a igreja. O mundo é o mar. O mundo é o mar. Jamais pois nos suceda. Jamais por nos suceda. Deixar a água entrar. Deixar a água entrar. É guerra. É guerra. É guerra contra as trevas. Não se preocupe. Foque o positivo. Foque o positivo. Com Jesus no barco. Com Jesus no barco. Certo é o destino. Certo é o destino. Ele aquieta o vento. Ele acalma o mar. Que bonança, vemos nos acompanhar. Ele aquieta o vento. Ele acalma o mar. Que bonança, Vemos nos acompanhar. 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 Então invoca. Amém, Senhor Jesus. Vamos fazer o grito de guerra da semana, amém? Ó, vai ter uma parte que eu vou falar assim. Primeiro seu Espírito, pá, pá, Deus nos prepara, pá, pá. Aí vocês repetem. Amém? Vamos pra cá. Amém? Vamos vir pra cá. Bora? Amém? Cadê os TCI? Tropas, capitães e intendentes. Amém? Os irmãos aqui pra frente. Ritmo. Deus seu filho enviou e da lei nos resgatou. A luz de Pra resgatou. ganharmos filiação, glória e o galardão. Pra ganhar filiação, glória e o galardão. Deus regenerou-nos. Deus regenerou-nos. Filhos seus tornou-nos. Filhos seus tornou-nos. E nos herdeiros deste mundo inteiro. E nos herdeiros deste mundo inteiro. A profética palavra A
profética palavra nos indica a direção, nos indica a direção, fornecendo ferramentas para a emancipação. fornecendo ferramentas para a emancipação. Vamos trabalhar coletivamente, tropas capitães e os intendentes, tropas capitães e os intendentes. primeiro seu espírito, Deus nos prepara. Primeiro, seu Espírito, Deus nos prepara. Pois vem nos falar sua palavra. Depois vem nos falar sua palavra. Precisamos de espírito contrito, abatido, Precisamos de espírito contrito, abatido. acolhê-la sem censura, com fé em nós atua. Acolhê-la sem censura, com fé e nos atua. Sinais, milagres, Deus assim opera. Sinais, milagres, Deus assim opera. E sua obra muito veloz prospera. E sua obra muito veloz prospera. Não é por nossa Não é força, por nossa força, nem capacidade nossa. capacidade nossa. Creiamos na palavra e ela faz a sua obra. Creamos na palavra e ela faz a sua obra. Sim, a nação, após nação, Nação, após nação, missionários enviamos. missionários enviamos. Em coração, pós coração, Em coração, paz coração, a palavra semeamos. a palavra semeamos. A semente germinada, A semente germinada, crescer dá muito fruto. dá muito fruto. Coração santificado vai com Cristo herdar o mundo. Coração santificado vai com Cristo herdar o mundo. A semente germinada, A semente germinada, crescer dá muito fruto. dá muito fruto. Coração santificado vai com Cristo herdar o mundo. Coração santificado vai com Cristo herdar o mundo. Cristo herdar o mundo. Vai com Cristo herdar o mundo. Vai com Cristo herdar o mundo. Vai com Cristo herdar o mundo. Então invoca. Ao Senhor Jesus, amém. Ao Senhor Jesus, amém. Ao Senhor Jesus, amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar agora o hino 196. Senhor Jesus. Amém. Senhor, remove o véu. Faz tua luz eu ver. Que eu não me engane mais, mas tudo possa ver. Fala assim pro Senhor. Senhor, que eu possa ver tudo. Amém. Vamos falar? Amém. Vamos proclamar essa estrofe. Senhor, remove o véu. Faz tua luz eu ver. Que eu não me engane mais, mas tudo possa ver. Amém. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor. Amém. Senhor, remove o véu, faz tua luz eu ver. Não me engane mais, mas tudo possa ver. Que todo ser de mim me engana o coração, pois penso sempre estar em meu orgulho vão. Que tua
sei de ti. Sou muito doutrinal, mas falta-me a visão do quanto és real na vida interior, a vida espiritual. Confundo eu aqui com o viver carnal. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor. Enquanto a igreja não há clareza em mim, propenso a me isolar, eu me desvio assim. Já quanto a teu querer, não sei do seu valor, trocando pelo meu, rebelde sempre sou. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor. Enquanto a igreja então o corpo faz-me ver, me dá revelação e mostra teu saber. Desvenda-me, Senhor, faz tua luz eu ver. Não vou mais me enganar, nem me desobedecer. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amor que não me largas nunca. Minha alma achou descanso em ti. Desejo dar-te minha vida, a ti, de quem a recebi, e só por ti viver. Ó Senhor Jesus. Próximo hino é o 199. Amém. Amém. Amor que não me largas nunca, minha alma achou descanso em ti. Desejo dar-te minha vida, a ti de quem a recebi, só por ti viver. Ó luz que sempre me ilumina, por ti, Senhor, eu posso ver. E já que a luz celeste brilha, nenhum farol preciso ter, mas sim a luz do céu. Ó gozo que minha alma inunda, que penas
teu poder desfaz. Na chuva ao ver o arco-íris, sei que a promessa é cumprida, que o pranto cessará. Ó cruz, levanta minha fronte, alentas do meu coração. O sangue por Jesus vertido garante minha salvação e dá-me paz com Deus. Amor que não me largas nunca, minha alma achou descanso em ti. Desejo dar-te minha vida, a ti de quem a recebi e só por ti viver. Ó luz que sempre me ilumina, por ti, Senhor, eu posso ver. E já que a luz celeste brilha, nenhum farol preciso, mas sim a luz do céu. Ó gozo que minha alma inunda, apenas teu poder desfaz. Na chuva ao ver o arco-íris, sei que a promessa é cumprirás, que o pranto cessará. Ó cruz, levantas minha fronte, alentas o meu coração. O sangue por Jesus vertido garante minha salvação e dá-me paz com Deus. E dá-me paz com Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos fazer a leitura bíblica. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 até o 21. Amém. Amém. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados cerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória celsa lhe foi fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia
santos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, graças te damos, Senhor. Senhor Jesus, por mais um dia, Senhor, de termos experiência de ganhar mais de Ti, Senhor. Nos enchendo dessa luz, Senhor. Senhor, e retirando toda a treva que ainda há em nós, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor possa nos usar, Senhor, para transmitir o Teu querer, Senhor. Para fazer a Tua obra, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Que sempre deve prevalecer em nossas vidas, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 2 Pedro, na verdade, 1, do 12 ao 21, não vou ler de novo, né? A gente acabou de ler. Certo? Amém. Senhor Jesus, mais um. Não faça isso não. Senhor Jesus. Mas a gente viu nos versículos, né, que o apóstolo Pedro, ele faz imersão para lembrarmos de algo, né? E o que é? Né? O que ele quer que a gente faça questão de nos lembrarmos e não nos esquecermos? Vamos ler 2 Pedro 1, do 3 ao 11, amém? Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai-a com vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade fraternidade, com a fraternidade o amor. Estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, inativos nem frutuosos. Sim, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acharam um pouco? É por todas essas coisas, né, que o apóstolo Pedro faz questão que a gente não esqueça, né? E ainda mais, ele quer que a gente lembre uns aos outros todas essas coisas que foram realizadas pela obra de Cristo, né? Nós vivíamos em trevas, né? Nós vivíamos em trevas, e profundas trevas, não eram poucas não, né? E essa obra nos trouxe uma pequena luz que dia a dia foi aumentando, né? Essa candeia que brilha, né, nas trevas, que nem o título da mensagem dessa semana, certo? E essa luta, né, para não esquecermos, depende de cada um de nós, né? Depende da nossa busca pela palavra, depende de cada um de nós fazermos essa imersão, né? A imersão é o que vai inculcar essa palavra no nosso ser, no nosso coração. A gente viu nessa semana muitos exemplos, o irmão Pedro, ele deu muitos exemplos da palavra dessa semana, que até eu me perdi várias vezes, com tanto exemplo. Inclusive, até quando eu fui passar para a folha, eu deixei algumas coisas em outra folha. Mas, assim, o principal, né,
para você poder lembrar um irmão, primeiro você tem que estar praticando essa palavra. A sua candeia tem que estar brilhando. Porque se você chegar com a sua candeia apagada, não tem como você acender a do irmão. Então, depende de cada um de nós, né, mantermos essa candeia acesa e cada vez mais, que nem fala o versículo, aumentando em voz, certo? E cada vez mais a gente buscar aumentar essa candeia, o brilho dessa candeia. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então assim, né, buscando imersão, buscando estar na palavra, nós não iremos esquecer jamais dessa obra maravilhosa, certo, que nos salvou. Senhor Jesus, o irmão ainda fala que, no versículo, né, que nenhuma profecia foi dada por homens, nem por vontade humana. Senhor Jesus. E também procede o versículo, né, vamos ver, o versículo acho que é 20 e 21, se eu não me engano, que fala assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, né? Nenhuma profecia é dada por vontade humana, mas o homem, né, ele é usado por Deus. Só que para ser usado por Deus, também não está de qualquer maneira. É um homem santo, separado. Separado de quê? Separado das trevas. Separado de tudo que há no mundo. Amém. Porque tudo que há no mundo é trevas. Amém? Por isso que o Senhor preparou um ambiente para que vivermos, né, para vivermos no mundo, que é a igreja, né? É um ambiente separado das trevas. No viver da igreja não pode haver trevas. No viver da igreja só deve haver luz, né? E quando isso acontecer, né, pode ter certeza, a igreja será edificada. Ainda temos falhas? Temos falhas, né? Mas essa palavra está dia a dia, cada vez mais, retirando ainda aquelas trevas que há dentro de nós. Então, a nós devemos estar sempre lembrados de que a verdade está presente conosco, né? E que verdade é essa? É Cristo. Desde o momento em que cremos, né, Cristo passou a habitar em nós. Então, essa verdade ela está sempre presente com cada um de nós. Senhor Jesus. Então, quando falamos de trevas, né, eu não me refiro apenas à noite, né, à escuridão, a algo que você não consegue enxergar. Não, eu me refiro a essas trevas que realmente há dentro de cada um de nós. Cada um de nós ainda há trevas. E essa palavra, né, que eu falei, ela está nos limpando, está removendo essas trevas que ainda há dentro de nós e colocando luz, né, nos preenchendo com a verdade, nos preenchendo com Cristo, Senhor Jesus. Então, infundindo essa palavra, né, no nosso coração, através de quê? Da imersão, que nem nós já vimos, através dos gritos de guerra, são ferramentas que veio apenas para somar. Essas ferramentas não veio para diminuir nada, veio para somar, né? Nós continuamos com a leitura do alimento diário? Continuamos. Continuamos com a leitura bíblica? Continuamos. Temos mensagem? Temos mensagem. Então, imersão, grito de guerra, só somou. É itens a mais para nos limpar dessas trevas. Senhor Jesus. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo, né? O irmão fala até que essa tradução pode ser substituída, né, por ouvir, né? E fica assim, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo, né? Repare que a fé, assim como o irmão deu o exemplo lá do caminhãozinho, né, carregando a fé, né? A fé, ela não vem por qualquer palavra, ela vem pela palavra de Cristo, que é o que devemos ouvir, é a palavra de Cristo. Se nós passamos a nossa semana ouvindo o que não é palavra,
ou seja, o que não é a palavra de Cristo, né, nos enchendo com coisas que não é a palavra de Cristo, como essa fé vai aumentar? Né? Como sua candeia vai brilhar nas trevas? E acontece muito, durante a nossa semana a gente tem uma tendência a ouvir coisas que não é a palavra, né? É no nosso celular, é na televisão, certo? Nós ouvimos muito do nosso tempo coisas que não é a palavra. Senhor Jesus. O irmão deu até um exemplo de quando está em conferências, né, dando uma mensagem, e muitos, né, preferem não dar ouvidos a essa palavra de Cristo, né? Fica no celular, está mexendo ali num joguinho, está olhando um WhatsApp, respondendo uma pergunta, ou um Instagram, né? Então nós não devemos ser mais assim, né? Devemos ouvir essa palavra com diligência, darmos total atenção a essa palavra. É uma palavra que está sendo dispensada para o nosso próprio bem, né? Não só para nos salvar, salvo nós já fomos, é para nos tornar maduro, nos tornar herdeiros de um reino aí maravilhoso, herdeiros com Cristo, vamos reinar 1000 anos, né? Com Cristo. Quem não quer ser vencedor? Quem de nós não quer ser, que não foi que meu irmão? O irmão não quer ser, não quer reinar, ele não quer morrer antes da vinda de Cristo, né? Ele quer reinar vivo ainda, ele quer ser arrebatado vivo, ele quer ser aqueles 144 mil. Então, quem de nós não quer ter essa experiência, né? De passar por isso, ser arrebatado vivos? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Na leitura da terça-feira, eu até notei aqui, né, que o título da terça-feira nos dá uma dimensão das trevas que há em nós. Gênesis 1, versículo do 1 ao 3, fala assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Né? Essas trevas, ela chegou, né, na terra, no momento em que Satanás e seus anjos caídos foram expulsos, né, foram lançados por terra. Né? E essas trevas chegaram até aqui. E essas trevas, elas não pararam por aí. Ela chegou até cada um de nós. Né? E como chegou até cada um de nós? Gênesis 3, versículo 6. Né? Fala isso. Essas trevas chegou em cada um de nós no momento em que Adão e Eva desobedeceu a Deus, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Né? 3,6 fala: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e deu também ao marido, e ele comeu. Senhor Jesus. Então essas trevas chegou a cada um de nós, né? A partir da queda de Adão e Eva, da desobediência, certo? Essas trevas chegou a cada um de nós. E como eu disse, todos nós ainda temos um pouquinho de trevas dentro de nós, que o Senhor está limpando, né? Está tratando. E com as trevas também chegou a morte. Romanos 5. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos... Senhor Jesus, né? Pecado, né? Em todos os homens, né? A morte chegou em todos os homens, na verdade, né? E o homem perdeu o contato com Deus, né? Desde a queda de Adão e Eva, o homem perde o contato com Deus e passa a viver, que nem eu falei, em trevas densas, né? Trevas essa, o homem estava
que ele sentia prazeres, né, nos pecados, certo? Senhor Jesus, é que eu estou meio perdido, não estou não. Então eles se perderam, né, se entregaram aos pecados, certo? Senhor Jesus. E também com a morte, né, o homem, ele passa a desobedecer e ele foge da luz, porque a luz incomoda, né? Essa luz incomoda. Senhor Jesus, aquele que está praticando iniquidade, que está no pecado, né, quando a luz vem expor, né, acaba incomodando. É uma luz tão forte, né, que acaba ofuscando, né? Falei que meu irmão fala no alimento diário, certo? E incomoda. Senhor Jesus. Então, Deus, ele já tinha essa luz preparada, nesse plano preparado para nos resgatar da morte, das trevas, né? E foi o seu Filho. O Senhor deu o seu Filho, que verteu o sangue por cada um de nós na cruz. E esse plano maravilhoso, né, que nos trouxe a luz, ela nos transportou das trevas, né, para o reino do Filho do seu amor. Senhor Jesus. Romanos 8, não, na verdade Romanos 7, 15. O homem estava tão infundido, né, nas trevas, que ele não conseguia fazer o bem, né? Fala aqui, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Senhor Jesus. O homem, sem a obra de Cristo, ele permaneceria nesse estado, né? Não conseguiria sair das trevas, não conseguiria sair do pecado, não conseguiria sair da morte. Senhor Jesus. Romanos 8, 17 agora. Que aí vem essa obra de Cristo que nos salvou. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Senhor Jesus, somos filhos, né? Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas a gente deve ficar atento. É com Cristo. E se com Ele sofremos, né? Com Ele também seremos glorificados. Não é o homem natural, né? Ele não consegue. Tem que ser com Cristo. Temos que sofrer com Cristo. Sofrer por Cristo. Por essa obra. Não é simplesmente eu estou sofrendo pelas minhas próprias, né, pelas minhas próprias coisas. Não é esse sofrimento. É sofrer pela obra. É sofrer pela vontade de Deus. Senhor Jesus. Vou pegar aqui o alimento diário aqui na terça-feira. Fala um trechinho que eu marquei aqui, que fala assim. Em Romanos lemos. E assim a fé vem pela pregação. A pregação pela palavra de Cristo. Nesse versículo, o termo pregação significa ouvir. Portanto, a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Como já sabemos, quando ouvimos a palavra de Cristo, Ele nos traz a fé, a qual entra em nossa alma pela mente. Eu estava ouvindo a mensagem do irmão, né? E ele fala que a primeira parte do nosso corpo é o físico, a palavra vem, né, ao ouvido, né, e a gente ouve a palavra, certo? Amém. Senhor Jesus. E depois é a alma, né, que é pela mente. É uma parte mais complicada da nossa mente, né, porque ela fica analisando aquela palavra. Senhor Jesus. A mente, por sua vez, avalia se a palavra deve ser recebida ou não. A emoção, estando receptiva, induz a vontade a tomar a decisão de acolher a palavra. Por fim, a palavra alcança o espírito humano, onde já não há barreiras, e o que recebemos é depositado em nossa fé subjetiva. O intuito de Deus é transportar todos os elementos de Cristo para dentro de nossa fé subjetiva.
de tal maneira que toda a riqueza da vida e da natureza divina sejam transferidas para nosso espírito por meio da palavra. Posteriormente, nossa fé é expandida, envolvendo também a alma, até que todo o nosso ser esteja preenchido. Aí eu estava lendo isso e me lembrando lá do exemplo do caminhãozinho que o irmão colocou no alimento diário, né? Mas na palavra ele deu as três etapazinhas desse caminhãozinho, né? Que primeiro vinha pelo ouvir e a fé chegava ao Espírito. Amém? O Espírito nem precisa ser ganho, né? O nosso Espírito é ganho desde quando a gente creu. Nós cremos, o Espírito é ganho. E aí vem a alma, né? Que é o mais complicado. Senhor Jesus. Amém. Então Deus quer infundir todos os elementos de Cristo em nós. Então por isso, existe um ritmo, né? A gente viu também no alimento diário. Existe um ritmo. Amém? Um ritmo que você e eu temos que entrar. Nós temos que entrar nesse ritmo. Onde Deus, Ele é o maestro. Amém? Senhor Jesus. Aqui no alimento diário da quarta-feira, trechinho pequeno, fala assim: quando a ordem e a harmonia constatamos que todo o universo pulsa num só ritmo, porque tudo provém de Deus, e Ele é quem mantém tudo funcionando. O irmão dá até o exemplo nessa leitura de quarta, né, sobre pesca, né, sobre as árvores, né, que tudo tem no seu ritmo, fala dos átomos e um bocado de exemplo aí que a física quântica e outras coisas aí, né. O irmão fala, né, que das fases lunar, né, que até interfere no crescimento das plantas, né. E é bem interessante, não sei se os irmãos leram, certo? Eu não vou dar os exemplos, porque senão a gente vai ler o alimento diário todinho, vocês já leram. Amém? Senhor Jesus. Um trechinho aqui no meio da última página do alimento diário da quarta, que fala assim: Deus faz o universo funcionar como uma grande orquestra. Ele é o maestro. E na orquestra, porém, há o espala, né? O músico principal que ajuda o maestro a afinar todos os instrumentos. Quando amadurecemos, tornamos-nos ajudantes do maestro, auxiliando-o a reger os demais. Ao crescer até o estágio de filhos herdeiros, estaremos tão afinados com o maestro que seremos capazes de afinar os outros. Isto é o que Deus está fazendo. Ele quer restaurar a ordem e a harmonia para voltar a ser um verdadeiro maestro. Nós seremos os espalas, ajudando nessa tarefa. Senhor Jesus. Então a importância, né, de cada um de nós buscarmos o crescimento, né, e nos tornarmos esses filhos maduros, é para afinar outros, né, e o Senhor precisa que cada um busque o seu próprio crescimento. Eu buscando o meu próprio crescimento não significa que eu estou sendo ambicioso, não. Eu estou ajudando a edificar a igreja. Se só tivesse aqui irmãos no mesmo nível, não teria quem fosse para frente nos dar direção. Não teria quem fosse para frente ser usado por Deus, né, ser o seu canal para transmitir a vontade e o querer que Deus quer, a sua palavra. Né? Já pensou? Todos os irmãos de igual fé, nós íamos ler, ninguém ia compartilhar. Porque, infelizmente, a maioria da gente é assim. A gente lê, mas a gente espera aqueles irmãos mais crescidos compartilhar. Então, a gente, cada um, cabe a responsabilidade de cada um, né? Buscarmos o nosso próprio crescimento. E nós temos que almejar. Nós não podemos estar satisfeitos. Eu percebi que eu cresci dos últimos anos para cá. Então, tá bom. Não. Né? Eu não posso estar satisfeito com o crescimento. Não posso parar porque eu achei que já cresci um pouco. Eu tenho cada vez mais buscar crescer.
Eu preciso com urgência ser edificado. Eu preciso com urgência me tornar um filho herdeiro, um filho maduro. O Senhor conta comigo para isso. Ele precisa, né, de filhos maduros para ser os espalas. Aquele que vai ajudar ele a afinar os outros irmãos. Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes e que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em nós, os que crerdes. Senhor Jesus. Então, quando recebemos a palavra de Deus, né, como palavra que realmente é de Deus, né, e crendo nessa palavra, essa palavra, ela opera em nossas vidas. E opera eficazmente. Né? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem diz. Né? Então, nós temos que crer nessa palavra. Senhor Jesus. Senhor Jesus. 2 Pedro ainda 1,10. A gente já leu. Se eu não me engano. 2 Pedro 1,10, que fala assim: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Lembra? Procurar, né, cada vez maior, confirmar a vossa vocação. E qual é a nossa vocação? Nossa vocação é servir a Deus. Né? Você pode ter alguma vocação no mundo, mas a nossa vocação verdadeira é servir a Deus. A nossa eleição é sermos filhos herdeiros, né? Herdeiros desse reino, né? Co-herdeiros com Cristo. Senhor Jesus. Eu ler aqui um pontinho da imersão. Senhor Jesus. Da imersão de quinta-feira. Que fala o seguinte, ponto 4. Quem busca com diligência progredir na palavra, terá mais da verdade de Jesus Cristo sedimentada no coração. Né? É quem busca com diligência, né, progredir. Então não é para a gente se acomodar, não é para achar que já estamos crescidos o suficiente. Senhor Jesus, mas é buscarmos cada vez mais com diligência essa palavra. Não só ouvir essa palavra, mas é imergir nessa palavra. É realmente buscar falar essa palavra. Quanto mais a gente fala essa palavra para outras pessoas, pode ter certeza, somos nós quem aprendemos mais dela. Né? Alguém que só ouve, vamos buscar aqui um exemplo da escola. Um aluno que só ouve, ele não vai ter o mesmo crescimento daquele que levanta o dedo para responder, certo? Para falar. O nosso crescimento é mais pelo falar do que só pelo ouvir. Devemos ouvir, eu não estou dizendo que não deve ouvir, né? Devemos ouvir, devemos buscar, ler essa palavra, mas principalmente nós temos que falar essa palavra. Senhor Jesus, quem não procura esse desenvolvimento, busca outras coisas e, consequentemente, torna-se cego. Né? Torna-se cego. Ninguém aqui, eu tenho certeza, que quer tornar cego. Né? Nós queremos buscar essa palavra. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quem se encontra nessa última situação, que situação? Essa, né, de não procurar se desenvolver, certo?
nessa última situação, pode estar contente com muitas coisas, com sua posição de destaque, ou a própria ambição, ou os interesses míopes próprios da vida terrena. Isso ocorre porque prefere não enxergar a luz que advém da palavra, a qual é tão forte que ofusca quem olha para ela. Então, muitos preferem fechar os olhos para não ser incomodado, vendo apenas o que está perto. Não podemos ser assim. Precisamos abrir o coração para receber mais luz, que o Senhor fale mais conosco e ilumine o que está oculto em nosso coração. Senhor Jesus. Em 2 Pedro 1,19, que a gente já leu, né, que é o... Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Fazei bem, né, em atender a palavra profética. Né? Amém, Senhor Jesus. Eu toquei num versículo que fala aqui de Salmo 110. Deixa eu ver só se eu acho. Salmo 110, versículo 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, né, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Né. Sempre que a gente lia esse versículo, né, depois de... A gente sempre tocava nesse ponto, né, como emergindo, né, da aurora, como gotas de orvalho, né, os jovens, né, a gente sempre tocava assim, nos jovens. E eu lendo esse versículo agora, essa semana, né, eu estava tocando que primeiramente, fala assim, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. Né, o teu povo. E eu estava tocando, né? Fala primeiro teu povo. Com santos ornamentos. E depois é que vem falar, né? Como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Se a gente parar para pensar nesses últimos tempos, né? Que agora, vamos dizer assim, quem lidera são os jovens, né? Na pregação do evangelho, nas saídas. Mas se nós formos ver, antes... Realmente éramos nós, os intendentes, vamos falar assim, os capitães, quem nos apresentamos. Né? Éramos nós que estávamos na frente com os santos ornamentos. Não estou querendo comparar o momento com os jovens, tá certo? Eu estou querendo dizer que, como a palavra fala aqui numa ordem, foi nessa ordem. Primeiro, o povo, ele teve que se apresentar ao Senhor. Ele teve que realmente participar dessa obra. Nós éramos preocupados com os jovens. Por quê? Porque eles não tinham reação. Mas primeiro o Senhor precisava que nós nos apresentássemos. Aí sim, quando a gente se dispôs a apresentar, quando a gente se dispôs realmente a engajar nessa obra de Deus, né, aí Ele colocou os jovens em ação. Mas eu acho que nós tentamos, pelo menos os irmãos que têm mais tempo, deve ter tentado muitas vezes tentar encaixar esses jovens no viver da igreja, né, a serem mais participativos. E não conseguíamos. Por quê? Porque não era o tempo. Não era o tempo. Né? Assim como o versículo, né, que fala como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens, né? É no tempo de Deus. Né? E como eu disse, Deus primeiro precisava que nós realmente, né, nos apresentássemos voluntariamente. E eu vejo que, eu acho que eu tenho 10 anos de vida da igreja, de uns 5 anos para cá, a igreja ficou mais participativa na obra. Nós ficamos mais participativos na obra. Nós tivemos um amadurecimento comparado aos primeiros 5 anos que eu vivi, pelo menos na minha questão particular, né? Na minha vida de igreja,
particular, eu ficava desesperado porque eu não via crescimento em mim. Até quando eu comecei a ser escalado em alguns serviços. Né? E quando você passa a servir, vem uma responsabilidade. Você vai dar um não para o Senhor? Né? Quando o Senhor chama, lembre-se, Ele não vem, não vai vir Deus mesmo, vai vir aqui e vai chamar você e vai dizer, você está escalado para isso. Não, Ele usa os santos. Né? Então, quando você é convocado para um serviço, se você vai dar um não, você tem que lembrar que não vai ser para o irmão que você vai estar dando aquele não. Você vai estar dando um não para Deus, você vai estar dando um não para essa obra. E fazendo assim, você pode estar comprometendo toda a sua família, toda a sua casa. Né? Eu creio muito que os meus filhos eles estão envolvidos no viver da igreja porque eu não dei um não. Eu posso até, quando eu estou em casa, que eu estou com a palavra, me desesperar. Né? Me desesperar mesmo, tentar assistir a mensagem sem quantas vezes e não ver ganhando nada. Mas eu não posso dar um não ao Senhor. Lá em casa está sendo uma briga por conta de Stephanie, que ela vai para esse CEAP. Meus pais não querem que ela vá e dizem que ela não vai. Né? Que a gente é uns pais doidos, que a gente não tem juízo, que a gente deixar uma menina aí para longe, não sei o quê. E eu disse a ela, se fosse por mim e as duas, quanto mais Stephanie, que já é de maior. Mas por quê? Porque a gente fica feliz, a gente sabe o caminho que eles estão seguindo. Eu vou querer tirar minha filha dizer, não, você não vai. E aí pode vir as consequências, que nem eu sei de exemplo de irmãos que chegaram para mim e me contaram da situação deles ter dado um não para o Senhor. E hoje ninguém da família se reúne, e que a família está dando, os filhos estão dando um certo trabalho para ele, para os pais. Eu não posso olhar para isso. Né? Se eu me dispus a crer no Senhor, a ser batizado, e eu almejei que fosse transformada a minha vida, eu não posso barrar dos meus filhos. É decisão deles. Se Deus colocou no coração dela nesse momento, a gente queria que antes ela tivesse ido para o CEAP. Ela não quis, é no momento dela e Deus. Então não vai ser eu que vou barrar dela ir. E lá em casa, todo café da manhã, é esse ai. Né? Aí eu prefiro estar com a boca logo cheia, que é para não falar nada. Eu anotei aqui também no Alimento Diário, sábado, que fala, Pedro prossegue, né? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração. Senhor Jesus, fala que, na versão restauração, né? Esse versículo começa com a conjunção né, um ézinho, que imprime a ideia de algo acrescentando ao que Pedro já registrava nos versículos anteriores. Então, em grego, essa conjunção é kai, né, indicando que além da transfiguração do Senhor, descrita nos versículos anteriores, a verdade da palavra profética é uma confirmação mais segura. Tá vendo? É uma confirmação mais segura. É o que nós devemos ter, né? Uma confirmação mais segura. Será que a gente está duvidando de uma palavra profética? Não. Mas a gente tem que ter uma convicção mais segura. Não basta só não duvidar da palavra. Você tem que crer inteiramente, né? Com mais segurança nessa palavra. Senhor Jesus. Eu botei até aqui. No entanto, a conjunção mostra que o Senhor continuará conduzindo a igreja por meio da palavra profética. Não é apenas uma referência à experiência no monte, pois o Senhor continua a guiar a igreja falando por meio dos seus profetas. Esse é o único versículo que deixa muito claro que ao atender a palavra profética, veremos a luz. Vivemos numa noite de trevas, aguardando o surgimento do dia. E no finalzinho ele fala,
No meio da escuridão da noite, qualquer pontinho de luz é suficiente para nos dar direção. Quem anda no breu não consegue enxergar nem um palmo à frente do nariz e fica completamente perdido, porque a noção de direção desaparece. Hoje estamos numa noite escura. Se ouvirmos uma palavra que não indica a direção certa, isso significa que não temos a verdadeira luz e continuamos perdidos, tropeçando a todo momento. Graças a Deus, temos a palavra profética. Aleluia! Ela é como uma candeia que brilha em noite escura. Enquanto aguardamos o amanhecer, precisamos de uma direção para cumprir a vontade de Deus. A palavra profética serve de bússola para mostrar o caminho certo, até que a estrela da alva nasça em nosso coração. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Eu coloquei também um trechinho do domingo, que fala: sempre que Deus usa seu profeta para falar a seu povo, ele visa dar uma direção ou uma advertência sobre um momento específico. Senhor Jesus, nesses últimos tempos não tem sido diferente. O Senhor tem buscado, através do profeta, nos dar uma direção ou também uma advertência. Amém? Que advertência, irmãos? Que a gente pratique essa palavra, E o irmão tem falado praticamente em todas as mensagens. Então, é ou não é uma advertência? O Senhor está nos advertindo porque Ele sabe, ainda não estamos praticando como nos convém. Senhor Jesus. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Não, sim, foi aqui mesmo. Apocalipse 14. Senhor Jesus. Apocalipse 14, versículo do 1 ao 5. Só para me finalizar. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como arpistas quando tange sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pôde entender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se maculam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira, não tem mácula. Senhor Jesus. Então todos nós queremos atingir os 144.000. É uma meta para cada um de nós, e que depende de cada um de nós, que eu já falei no começo, depende da busca que você vai ter por essa palavra, Devemos ser diligentes na busca por essa palavra. Senhor Jesus, e eu vou parar por aqui. Amém? Senhor Jesus, pode fazer pequenos grupos. É o que, Ednaldo?